Fala aí pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Coffee Time, hoje segunda-feira. Nem posso falar que eu tô voltando da academia, tô suado aqui, porque já tomei críticas aqui falando que eu não tenho sentido falar isso, agora até isso eu estou sendo controlado. Vamos lá pessoal, então é o seguinte, esse Coffee Time, é segunda-feira, são 7h25 da manhã, eu quis trazer ele hoje, vocês viram lá na thumb, sobre a questão da relação entre o investidor e o profissional de investimentos. Por que eu falo isso, pessoal? Porque é o seguinte, a XP, ela não só, a gente bate bastante aqui na XP na questão dos relatórios gerenciais, mas também agora nós estamos falando de um problema um pouco mais sério, na verdade bem mais sério, que são os profissionais de investimentos e quem vocês seguem, quem vocês utilizam de serviços. Isso daqui, pessoal, é muito diferente do que eu venho falando, que eu já falei sobre a questão de liberdade de expressão em relação ao YouTube, né? Vocês seguirem algumas pessoas aqui, que eu acredito que todo mundo tem que ser livre para falar, obviamente arcando com algumas responsabilidades, mas esse ponto é diferente. E saiu essa matéria aqui, eu vou até deixar o link aqui na Veja, olha só. Investidores acusam assessorias de gerar perdas milionárias com produtos estruturados. E quando a gente fala produto estruturado, pessoal, nós estamos falando de COI, é o Certificado de Operações Estruturadas. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, assim, bem genérico para vocês entenderem o que está acontecendo. Então essa foi dia 5 de setembro. E o que está acontecendo? Olha só, pessoal. Escritórios de agentes autônomos de investimento vinculados à XP estão sendo acusados por um grupo de investidores de ofertar produtos financeiros estruturados sem a devida explicação dos riscos envolvidos. A alegação é que houve promessas de retornos associados e operações de venda casada que levaram perda de capital investido. E aqui, pessoal, olha só, e aqui são grandes escritórios, olha só, Monte Bravo, que inclusive, se eu não me engano, a XP comprou uma participação dessa empresa de agente autônomo, né, de agentes de investimento, de assessores de investimentos, né, a Monte Bravo, a Blue 3 também é uma grande, mas a Monte Bravo é muito grande. Então, pessoal, o que acontece? Aqui que é importante vocês entenderem que existem basicamente, deixa eu até voltar para mim aqui, depois eu volto aqui para reportagem. Existem basicamente dois tipos de fornecimento de serviço de profissionais do mercado de profissionais no mercado de investimento para você investidor. Um é o comissionado e o outro é cobrando algo de você diretamente. Estruturalmente, desde o início, né, principalmente a XP que começou muito com isso, os assessores de investimento, e aqui, pessoal, eu não estou falando mal de assessor, pelo amor de Deus, tá? É que esse modelo me parece que já exauriu. Mas o que eu estou falando? Como é que funciona? Você é correntista da XP, você, ao executar uma ordem de compra de ação, no fundo imobiliário não, porque fundo imobiliário não tem taxa, mas basicamente de ação, day trade, você é cobrado de corretagem. Então, para cada ordem que você faz, você é cobrado de corretagem. E para onde que vai esse dinheiro? Ele remunera os assessores de investimentos da plataforma da base da XP ou desses escritórios, porque ele te presta um serviço em tese e ele não te cobra nada diretamente. Você não paga, se você que está me assistindo aqui tem um assessor, pessoal, tem hora que eu tenho que avisar que hoje o sol está bem aqui atrás, ó. Você tem um assessor de investimentos, você entra lá, você correntista principalmente da XP, se você entrar lá no seu aplicativo, você vai lá em assessoria, você vai ter um assessor mesmo você não sabendo que você tem. E esse assessor, e às vezes você também recebe contato, ligação, e até mesmo tem um assessor que te ajuda nos investimentos, mas se você não sabe como é que você paga ele é remunerado por comissão. E o que é essa comissão, pessoal? Comissão é como um vendedor, ele recebe a comissão da pessoa que está vendendo alguma coisa para poder distribuir esse produto. Então, por exemplo, essas comissões de venda na internet aí, você pega um produto de uma outra pessoa e vende e recebe uma comissão por isso. Então, você não está muito preocupado em saber se o produto em tese é bom. Porque o que mais interessa para você é vender, é disponibilizar esse produto. E aí pensa comigo o seguinte, faz sentido um assessor recomendar o Tesouro Direto? Um assessor que eu digo esse modelo comissionado. Porque o produto já é amplamente divulgado, já é conhecido e já se sabe que é bom, então ele se divulga sozinho. Então o que normalmente
se paga mais comissão naqueles produtos que não são bons ou produtos que são de difícil saída. E nesse caso a gente está falando dos COIs, que são Certificados de Operação Estruturada, que nada mais é, pessoal, que é uma mistura de ativos lá dentro, que ele, em tese, te protege o capital. Ele tem uma linha onde, durante 5 anos, se o resultado for acima dessa linha, você recebe uma rentabilidade. Se for abaixo disso, você recebe o seu capital investido. Basicamente isso. Existe, assim, eu desconheço algum COI que seja bom. E eu desconheço algum COI que remunere mais do que o CDI no período. Ou seja, então não faz muito sentido. Só que a grande questão é a seguinte: quem estrutura esses produtos, por ter noção de que os produtos não são bons, cobram taxas, pagam taxas para os assessores distribuírem esses produtos. Por quê? Fala, quanto mais você distribuir, mais você vai receber. E aí, o que acontece que foi o problema dessa reportagem, que é a questão do colateralizado, que são empréstimos aqui. Eles falam aqui, ó, a reportagem da VEG já teve acesso às notificações, onde era feita a venda de COIs, casada com a contratação de empréstimo colateralizado. O que significa isso? Você fala, eu invisto dinheiro na corretora, invisto no COI, a corretora me empresta um dinheiro ao mesmo valor do meu investimento. Então você pode pegar esse dinheiro e colocar em ativos mais arriscados que seja, né, investir, e você vai pagar esse empréstimo com o rendimento que o COI deu. Então, na verdade, esse empréstimo colateralizado que funciona você investe o dinheiro num produto e pega o mesmo dinheiro, o mesmo valor, basicamente, emprestado. E você pode pegar esse dinheiro e usar em outro ativo, fazer qualquer outra coisa, que esse próprio investimento aqui, esse investimento do COI, vai pagar esse empréstimo. Então você pode pegar esse dinheiro aqui e investir em um ativo que vai te trazer mais retorno, por exemplo. Essa é a lógica do colateralizado. Só que a questão é a seguinte, e o que não foi falado e o que eles mostram aqui na reportagem. Primeiro, esses empréstimos colateralizados, eles são vinculados ao CDI. Normalmente CDI mais alguma coisa. Os juros dele, né? CDI mais alguma coisa. E é empréstimo barato mesmo. CDI mais 1, CDI mais meio, o que seja. A grande questão é a seguinte. Primeiro, a gente já sabe que o COI, a grande maioria dos COIs, nem o CDI dá de retorno. E o grande problema do COI é que ele tem uma estrutura que ele não tem liquidez. Ou seja, você investe num COI, deixa eu até voltar aqui para mim. Você investe num COI e você fica com o dinheiro preso por 5 anos, tendo devolução do seu dinheiro lá na frente. Se ele tiver performado, você recebe a rentabilidade. Se ele não tiver performado, você recebe o seu dinheiro investido de volta. Você ficou 5 anos para não receber nada de rendimento. Alguns pagam um pouquinho de rendimento mesmo assim, mas é pouca coisa. Só que a grande questão é a seguinte: a grande maioria dos COIs, já comprovado isso, não trazem nem o retorno do CDI, ou seja, você pegou Aí, lembra do CPTS? É a mesma história. Você pega o seu dinheiro, pega emprestado um dinheiro e a sua receita é menor, o rendimento é menor do que você tem que pagar de dívida. É exatamente isso que aconteceu com esses casos. Só que ainda tem um agravante. Esses colateralizados, como mostrou na reportagem, eles cobram juro anual. Ou seja, deixa eu ver onde que tá aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver que eles estão falando do COI, né? Mas aqui, o que acontece é o seguinte, esses COIs, eu não sei onde que tá na reportagem aqui, mas eu vou deixar o link aqui na reportagem para vocês. A grande questão é que o COI, na verdade o empréstimo colateralizado, ele te cobra os juros anualmente. E como você não tem liquidez, às vezes você não tem o dinheiro para pagar, porque em tese você vai pagar isso lá na frente. Só que como é cobrado anualmente, esses juros, o que acontece se você não tem dinheiro? O COI é vendido, ele é liquidado para poder arcar com esse prejuízo. E isso não foi informado para quem estava pegando. E aí o que acontece? Normalmente esses produtos, quando eles são resgatados forçadamente antes do período de vencimento, você tem um deságio muito grande. Ou seja, você tem uma perda de dinheiro. Então imagina, você coloca 5 mil reais num COI, aí você precisa ser liquidado no primeiro ano, você recebe 3 mil. Por quê? A corretora, ela precisa, para ela liquidar isso, ela precisa achar alguém para comprar esse produto de novo. E aí, normalmente, ela tem que oferecer com baita desconto. Porque não faz sentido alguém querer comprar isso no mesmo preço que a pessoa pagou lá atrás.
Então você tem um deságio. Isso acontece com muitos investimentos de renda fixa que não tem liquidez. Se você precisa resgatar antes do prazo, forçadamente, provavelmente você vai ter um deságio aí, você tem um pênalti, porque a corretora precisa achar alguém para poder comprar esse ativo de você. E aí imagina, você tem que pagar uma dívida que você fez, achando que o rendimento que você teria seria suficiente, e ainda você tem que pôr dinheiro. E é aí que leva essa questão das perdas que eles colocam aqui, né? Perdas milionárias. Aí eles contam alguns casos aqui. Olha só, que tem até esse aqui, ó. Me disseram que o meu dinheiro aplicado iria render mais do que o juro que a XP ia cobrar pelo empréstimo. Aí Caetano alega que não esperava que o pagamento de juros anuais e que foi surpreendido pela cobrança do assessor no final do primeiro ano. Eu indaguei se não era no final do período do investimento do COI em 5 anos. Ele retrucou, dizendo que houve alguma falha de comunicação. Aí, olha só que os problemas. Obviamente que todas aqui negam os problemas, né? Mas aonde que eu quero chegar pra gente encerrar esse vídeo aqui? Onde que eu quero chegar? Tomem muito cuidado com os profissionais que vocês possuem relação. E aqui, pessoal, não estou falando mal de assessor, porque hoje teve até uma lei recente aí que mudou o jeito que o assessor, porque até então o assessor ele era obrigado a ser vinculado a uma corretora. E aí até por isso que os consultores de investimento ganharam muito espaço, porque eles não precisam ser vinculados à corretora, né? Eles não precisam ser vinculados. E aí eles têm mais autonomia para poder distribuir produtos. Mas o que eu quero falar para vocês? Porque inclusive eu até vou falar porque existem consultores que ganham na outra ponta também. O que eu estou querendo dizer é que se você não é cobrado pelo serviço, e você tem um assessor ou um consultor que seja, e você não é cobrado diretamente, não se esqueça, sempre se lembre dessa frase, o produto é você. Então, sempre tenha em mente que você, para ter um serviço bem feito, você precisa pagar por isso. E saber o que você está pagando. Por isso que o modelo de consultoria hoje, ele cresceu bastante, e eu acredito que esse tem que ser o futuro mesmo, que é o FII fixo, que é o seguinte, você cobra uma taxa, você é cobrado uma taxa pela evolução do seu patrimônio, uma taxa em função do seu patrimônio. Então, para o consultor, é muito interessante que o seu patrimônio aumente, porque ele aumentando, ele vai receber mais também, tem uma relação de ganha-ganha. Então, a ideia é ele te fornecer produtos, instruir produtos que façam o seu patrimônio crescer, porque ele vai ganhar na outra ponta também. E assim também profissionais que são independentes, como é o meu caso de analista CNPI, que não é vinculado a nada, então não tem, e tem o meu serviço também, que eu tenho, a pessoa sabe o quanto que ela paga, pode cancelar o momento que ela quiser, então é muito mais transparente isso. E não estou falando que o outro modelo, que o assessor é ruim, mas pensem no seguinte, nessa questão de comissão, porque a partir do momento que você não sabe o que você está pagando, o produto é você. E aqui, só pra gente fechar, pessoal, eu não quero que você, se você tem um assessor e você entra lá na sua corretora e vê que você tem um assessor, não quero que você cancele o trabalho com ele, obviamente que não, mas eu preciso que você comece a questionar as coisas e principalmente entenda o que você está sendo cobrado. Eu acho que é direito de você como investidor saber o que você está pagando. Ah, eu tenho uma lá na corretora, eu pago as minhas corretagens e se eu não tenho nenhum serviço indicado, eu estou pagando o serviço de um assessor lá que pode ser útil se eu tiver algum problema com a XP ou alguma outra coisa. Mas se ele estiver te indicando alguma coisa, tome muito cuidado se você está pagando por essa indicação. Se você não sabe o que você está pagando, ele está ganhando por comissão. E é aí que você normalmente vai ter uma indicação ruim. Tá bom, pessoal? Então, é mais uma reflexão para vocês aqui, tomarem muito cuidado com os profissionais que vocês seguem, que vocês têm, que prestam serviço para vocês. Assim como a gente procura médico, a gente como procura qualquer outro profissional por indicação, por outros trabalhos, façam isso com o investidor, com assessores, com consultores, busquem o track record deles, busquem como é que foram os trabalhos deles, para vocês terem uma noção de onde vocês estão entrando e não aceitem qualquer coisa, tá bom? Então, pessoal, é isso, boa semana para vocês, espero vocês, hoje tem vídeo agora meio-dia, tá bom? Aquele abraço!